sabendo que você é assistente social, eu já gostaria de fazer, claro, né, você vai ter a sua fala, mas uma provocação, porque nós aqui na UFGD estamos passando num tensionamento da gestão da universidade diante do serviço das colegas assistentes sociais da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Então, assim, é um, é um bojo, né? Um conjunto de aspectos que eu acho que vai estar dentro da sua fala, que tem a ver com a grana da universidade, que tem a ver com o público vulnerabilizado dos estudantes, e vai ter isso tudo caindo, né, na prática do serviço social da universidade. É um prazer poder ouvir uma pessoa que tem um engajamento em frente da luta da classe dos trabalhadores e, por outro lado, sabe muito bem, né, da onde se fala dessa vulnerabilidade, né, dos estudantes, e a gente tem que dar conta disso aí, porque nós fazemos a universidade e por isso a gente está na defesa dela e de toda a comunidade acadêmica, e por isso a necessidade de debater o arcabouço fiscal, o impacto disso na precarização das nossas vidas. Obrigado, Ricardo. Obrigado aí a todas e todos aí. Então é um desafio grande. E já me apresentando aqui para a gravação, né? Sou Ricardo Souza, coordenador geral da SURGS, assistente social na Universidade Federal de Ciências da Saúde. Acompanho aí a base, né? Junto com a URGS e o Instituto Federal, IFRS. Estamos aí construindo esse comando de greve, essa mobilização, e são grandes os desafios, tanto para nós como categoria, quanto para as instituições públicas de ensino, quanto para o conjunto dos serviços públicos, dos direitos sociais da população. Só queria aproveitar a provocação do Adalberto, antes de entrar propriamente no tema do arcabouço, porque o que a gente vivencia nas instituições de ensino, pensando inclusive na política de assistência estudantil, é relativamente recente, né, coisa de 2010, uns 15 anos atrás, né, algo nesse sentido, que a gente está diante, né, justamente um movimento grevista, é uma das melhores coisas que podem ser feitas para tensionar pela viabilização dessa política. Lembramos que a greve de 2024, em virtude do movimento grevista de 2024, foi descontingenciado, né, foi o termo aí técnico utilizado, 5 bilhões na pasta da educação. Isso, claro, era uma greve não apenas da FASUBRA, tinha a Sinasef, tinha a Andes, não foi uma greve nesse sentido mais ampla, mas também ela pautou os cortes que já estavam ocorrendo ainda no início de 2024. Então já foi uma conquista da luta. Então, se tem setores parados, inclusive da assistência estudantil, tem a ver com a defesa da universidade, com a defesa da educação pública, dos estudantes cotistas, dos estudantes de baixa renda, dos estudantes negros, pardos, indígenas, trans. Então, o movimento grevista é uma das melhores coisas que podem ser feitas. E, claro, né, os comandos de greve, né, nosso comando da SURGS tem uma tradição de constituir comissões de ética. E a comissão avalia serviços essenciais, demandas inadiáveis, enfim, que aí cabe ao comando de greve, né, dependendo dos fazeres, das atividades, e a gente tem já esse histórico aí frente a pagamento de benefício, análise socioeconômica, atividades que podem parcialmente ser mantidas em função do bom andamento aí do movimento grevista, sem prejuízo a uma luta mais ampla. Né? Isso é uma coisa que a gente já faz, enfim, com outras atividades. Né? Quando a administração cria esse tipo de tensionamento, ela não pode, a administração, querer dirigir o movimento grevista. Assim como o movimento grevista não pode interferir na administração da universidade. Ele também não pode abrir uma brecha para o direito à greve não ser cerceado dos colegas, né, que optarem e estarem construindo a greve. Isso é um debate que sempre faz nesse de greve, a gente consegue garantir, né, essas mobilizações, né, que tem sido a nossa saída, tem sido o nosso caminho, e os atos regionais unificados, ainda mais no centro-oeste, né, muito próximo da capital federal, são muito importantes, né, inclusive para tensionar para que o conjunto do nosso Comando Nacional de Greve tome atitudes, construa mobilizações em Brasília, que a gente não tem feito mais desde abril, se não me falha a memória. Mas foi 15 de abril a última caravana, e é necessário, né, tanto para dar andamento nas pautas em discussão no MEC, quanto no NGI. E, aliás, nem o RSC, que estava previsto já para abril desse ano, não está garantido. O fato é esse, né? Então, a única saída para nós é a luta, é a mobilização. E, frente a isso, né, partindo aqui desse nosso
ponto de partida da nossa mobilização, o que nos levou até aí? Isso tem muito a ver com o arcabouço fiscal. Tem muito a ver com uma política econômica no mínimo, dos últimos 30 anos de Brasil. Que a gente teve uma Constituição de 88, uma chamada Constituição Cidadã. Tu olha ali o artigo 5º da Constituição, tu olha o artigo 6º da Constituição, a galera estuda para os concursos e identifica. Eu quero morar nesse país. Como é que é? É direito de todos e dever do Estado. Saúde, moradia, educação, lazer, alimentação, trabalho, habitação. Tu lê aquilo ali, dá vontade de morar nesse país. Mas a gente sabe as contradições desse processo. A gente sabe que teve um movimento de democratização, teve todo um processo, né? A reforma sanitária foi muito forte naquele período. A própria discussão da autonomia universitária foi uma emenda ali na Constituinte do Florestan Fernandes. Teve todo um movimento, né, que teve a ver com o ascenso do fim da ditadura, da redemocratização. Só que todas as conquistas previstas na Constituição acabaram sendo solapadas por uma onda que aí não era só no Brasil, não era só na América Latina, de governos neoliberais. Inclusive o consenso de Washington, em 90, 91, logo após a queda do Muro de Berlim, não por acaso, houve essa busca, né, por parte do imperialismo norte-americano de abertura comercial em toda a América Latina, de reforçar o caráter dependente das nossas economias, o subdesenvolvimento e colocar uma subordinação no comercial aos Estados Unidos e às demais potências imperialistas. E isso tem consequências profundas, aprofunda a dependência, e à medida que a gente tem o quê? Uma reprimarização da economia, ainda que o Brasil seja um país que tinha ainda é um dos maiores parques industriais da América Latina, a gente vai identificar ali do final da década de 80 para cá o papel do agronegócio crescer, a indústria de transformação perder espaço para os produtos chineses, norte-americanos, europeus, para produtos do exterior, e o Brasil vai virar uma economia majoritariamente agroexportadora, com um capital financeiro muito forte e uma economia voltada para serviços. Né? As grandes cidades virarão serviços, né, e cresce o papel do agronegócio. E que tanto o setor bancário quanto o setor do agronegócio têm em comum. São os setores da economia que crescem a despeito ou independente da condição de vida, do desenvolvimento socioeconômico do povo. Porque o agronegócio brasileiro, ele vive de exportação. E vive de exportação lastreada no dólar. A gente ouvia falar nos anos 30, nos anos 40, que o Brasil exportava matérias-primas. Hoje o Brasil exporta commodities. E quando tu é uma commodity, tu está lidando com o quê? Com produto dolarizado, preços tabelados mundialmente. Aí, quanto mais sobe o dólar, melhor para o agronegócio. Não é à toa que nós, brasileiros, somos os maiores produtores de carne vermelha, de soja, de arroz, de proteína de frango, de café. E são produtos de consumo, deveriam ser de consumo popular, e estão encarecendo cada vez mais. Não sei no estado de vocês, mas aqui são produtos caros. Carne vermelha, infelizmente, por conta da tradição gaúcha da pecuária, virou um item de luxo a carne vermelha. E isso tem muito a ver com o quê? Com que tipo, com que modelo econômico, ou melhor, como diz o Jaime Osório, qual padrão de reprodução do capital a gente está vivenciando. E isso vai refletir aonde? Vai refletir em como essa sociedade se organiza, e se não há o setor dominante da economia, o agronegócio, que vive de exportação, e o setor financeiro, dos grandes bancos, eles lucram com a taxa de juros alta que a gente tem, né? Hoje mais de 15%, e muitos de nós estamos endividados, dados 70% da população brasileira está endividada. Então, para esses setores da economia, não interessa que os trabalhadores tenham direitos, não interessa que os trabalhadores tenham carteira assinada, melhor ainda, que estejam pegando consignado, que estejam devendo no cartão de crédito. É isso. Então, existe um estrangulamento.
E, para além desse estrangulamento, existe o quê? Diferente, por exemplo, dos países da economia mais central, que tiveram um suposto estado de bem-estar social, que aí havia um interesse, principalmente na Europa, que os trabalhadores tivessem saúde pública, educação pública e previdência pública, para quê? Para poder trocar de carro todo ano, para economizar, para poder trocar de geladeira, de televisão, de fogão. Não à toa, essa questão do chamado estado de bem-estar social foi na década de 60, 70, de 80, em que esses eletrodomésticos da linha branca viraram no caso, nos países centrais, viraram produtos de acesso popular. E no Brasil, e na América Latina, esses produtos vão ser de acesso popular mediante endividamento, mediante o crediário. É isso que acontece aqui no sul do Equador. Porque nós somos, além de explorados, nós somos super explorados. É disso que acontece no debate da teoria da dependência. E isso muda totalmente como as políticas de Estado vão funcionar, nessa lógica do consenso de Washington, que vai buscar o quê? A privatização dos serviços públicos. Vai buscar o quê? Em vez de haver a universidade pública, a escola pública, vai ter a privada. O capital vai poder faturar em cima de serviços de ramos da economia que eram de acesso público e gratuito para a população. É uma forma deles mudarem de ramo e acumular, com a saúde privada, com o transporte privado. É isso que acaba acontecendo. E aí a gente teve, né, apesar das previsões constitucionais, uma série de medidas que apontam no contrário do que diz a Constituição sobre os direitos sociais. Aponta no contrário um exemplo, né? A gente vai ter, principalmente nos governos Fernando Henrique Cardoso, ainda já no Collor, no Itamar, né, quando o Fernando Henrique pega o ministério, é ministro, quando cria o Plano Real, ele impõe, junto com a moeda, o chamado tripé macroeconômico, que muitos aqui devem ter ouvido falar. O que é o tripé macroeconômico? É o superávit fiscal. O Brasil não pode gastar mais do que arrecada, e isso é só o superávit primário em despesa social. Outras despesas que não são sociais, como a dívida pública, que é um assunto mais para frente, não passam por teto. Não pode gastar mais do que... Não está impedido de gastar mais do que arrecada. Segundo, o câmbio flutuante, que aí a relação com o dólar e com outras moedas é variável. E a meta de inflação, que eles chamam de meta de inflação, e isso estamos falando dos anos 90, no período lá do Collor, naquele período entre o Sarney e o Collor, que a inflação era medo. E qual é a teoria por trás do controle da inflação? Se eu subo o juro, o dinheiro fica mais caro para abrir um negócio, para sacar um empréstimo, eu consumo menos, isso gera menos inflação. Isso é uma teoria econômica que não se comprova na realidade. O Brasil tem uma taxa de juros de mais de 15%, e a gente ainda convive aí com encarecimento de bens e serviços, inclusive produzidos com abundância aqui no Brasil. Então, juro e inflação não necessariamente têm relação oposta, embora os manuais neoliberais de economia digam isso. Então, por trás dessa estrutura, veio o tripé macroeconômico, veio o Plano Real, veio a lei da responsabilidade fiscal. Porque, meu Deus, se gastar na educação e na saúde, tem que guardar o dinheiro para pagar a dívida pública. E é uma dívida que não traz benefício social, uma dívida que está sendo refinanciada. O movimento, a auditoria cidadã da dívida pública, vocês devem conhecer, construído pela Maria Lúcia Fatorelli, busca há décadas, né, a haver a efetiva auditoria integral da dívida pública com participação popular, porque boa parte dessa dívida foi feita fruto de acordos que não tiveram a sua devida publicidade, ainda no período da ditadura militar, e é uma dívida que está sendo paga até hoje, né? O seu juro está sendo pago até hoje. Nós brasileiros e brasileiras estamos assumindo essa dívida. E aí é um dinheiro que deixa de servir às necessidades sociais da classe trabalhadora. E outra medida, não menos importante, né? E aí a gente pega essa lei da responsabilidade fiscal, ela é muito interessante. Nós tivemos um governador no Rio Grande do Sul, em 2014, o José Sartori,
Ele parcelou o salário dos professores, parcelou o salário do funcionalismo durante mais de 4 anos. Foi lá no outro governo Leite, no primeiro governo Leite, terminou esse parcelamento. Porque isso, a responsabilidade fiscal é parcelar salário de professor. Não é. Aí, se tu investe na educação, tu paga os professores em dia, tu é irresponsável fiscalmente. Vocês terem uma loucura que é isso, né? E tem o problema da dívida do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, e aí a União ajuda. Só que a contrapartida é cortes sociais, é corte nos planos de carreira, nos estados, e agora no Rio Grande do Sul está tendo o leilão, né? Sexta-feira vamos ter o ato contra o leilão, contra a venda das escolas estaduais. Está tendo também uma mobilização local nesse sentido, né? Eu pego esse exemplo aqui do governo, teve também problemas similares aí no Rio de Janeiro, em outros estados, e aí a gente vê até onde a responsabilidade é com o fiscal ou com o social. É isso que vem nessa lei de estabilidade fiscal, e privatizaram vários órgãos, né? Vários órgãos estatais. No governo Fernando Henrique teve a terceirização das atividades meio, né, que a gente convive até hoje nas universidades, instituições de ensino. A gente vê trabalhadores terceirizados em portaria, na segurança, na limpeza. Isso já, no mínimo, desde os anos 90. E a gente vai, agora, ali no início dos anos 2000, vamos ter um processo com diferenças, mas que mantém elementos, né, desse neoliberalismo, que são os governos petistas, né, os governos de conciliação de classe, né, tanto os 2 primeiros mandatos do Lula quanto os 2 mandatos da Dilma, que, por mais tenham construído políticas sociais aí mais variadas, relação de transferência de renda, como Bolsa Família, algumas políticas aí de acesso à educação, inclusive educação superior, a ampliação da rede de institutos federais, essas políticas elas ficaram restritas à lógica do superávit fiscal, porque foi um período em que a economia brasileira cresceu muito, a exportação de commodities era muito forte, principalmente para a China, e é um período em que o Brasil ampliava o investimento social em mais de 5% ao ano. No governo Lula 2, foi o auge desse processo, chegou a crescer 8% ao ano, o investimento social. Foi um período de maior crescimento, só que foi um período em que a economia brasileira estava, o PIB estava crescendo mais, tinha uma demanda chinesa muito forte, que não se espera se ampliar ou se repetir de forma similar na atualidade. E aí, nesse período também, né, apesar dessas políticas, dessas reformas, também houve políticas de retirada de direitos, né? Houve uma contra-reforma da Previdência muito pesada contra nós, do serviço público. Inclusive, essa contra-reforma gerou cisões aí na esquerda brasileira. Parte do movimento que criou o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, tem a ver com esse processo, dessa reforma da Previdência, aplicada pelo governo Lula 1, aquela regra daqueles que ingressam de 2013 em diante não tem mais a integralidade, a paridade, né, entre ativos e aposentados. Agora nós estamos na greve lutando para conquistar a aceleração para aposentados que ingressaram na carreira antes de 2003, porque aqueles que ingressaram depois já não têm a paridade, que foi reflexo dessa reforma. E também, né, essa reforma fez parte de uma política de crescimento dos fundos de pensão. É produto dessa reforma o FUNPRESP, né, o fundo de pensão que rege as aposentadorias, né, ultrapassando o teto do INSS. Nós que ingressar de 2003 a 13 temos a regra de transição, e de 2013 em diante está todo mundo sujeito ao teto. Não sei como é que é a média de idade, de tempo de ingresso dentro da instituição, mas isso tem relação direta em como vamos nos aposentar. E entre outras parcerias público-privada, outras concessões que foram feitas ao longo desse período dentro dessa lógica. Fora também, né, apesar do crescimento das universidades, institutos federais, também teve um crescimento numa proporção muito maior da rede privada de educação, inclusive do ensino à distância, a ponto deles conseguirem, inclusive, fazer lobby contra a educação pública. Inclusive, ali, a irmã do Paulo Guedes, né, foi ministro do Bolsonaro, ela era proprietária de um desses grandes conglomerados do ensino à distância, e não à toa que no governo Bolsonaro teve projetos como o Futurice, que teve um período de pesados cortes nas universidades, institutos federais, teve grande mobilização
para barrar esse projeto, mas também era fruto dessas instituições privadas que queriam uma fatia maior do bolo da educação. E aí, frente a esse período, né, a gente vai viver aí esse auge, né, ao longo dos governos Lula 2, ainda Dilma 1, e a gente vai ter também um movimento muito importante em junho de 2013, a luta pela redução da tarifa de ônibus, que é um movimento que se nacionalizou, que buscou também uma reforma política no país, era um cenário mais favorável a mudanças, porém, houve repressão ao movimento, inclusive no governo do estado aqui, do Rio Grande do Sul, que era governado pelo PT, houve a Copa, e lá por 2015, a gente teve agora essa extrema-direita que a gente vê hoje, né, o pessoal de verde e amarelo, com o pacto da Fiesp, e eles fizeram sua contraofensiva. E num momento que o governo Dilma prometia mudanças, prometia ir mais à esquerda, coloca como ministro o Joaquim Levy, que começou uma política de contingenciamento nas universidades. Já em 2015 começaram os cortes, né, mais contundentes nas universidades, já teve também movimentos de resistência. Foi um período também que teve contra-reforma aí no seguro-desemprego, na pensão por morte, algumas políticas também previdenciárias foram atacadas nesse período, e foi um período que o governo foi perdendo a sua popularidade, e isso levou ao golpe de 2016. Que foi deposto o governo Dilma e inicia o governo Temer, que vai aprofundar a austeridade. Eu até chamo no meu doutorado de austericídio fiscal. E aí a gente vai ter uma nova reforma trabalhista, um retrocesso enorme, que inclusive vai ter uma das heranças desse processo, a tal da escala 6 por 1, que está tendo um movimento agora contra essa escala 6 por 1, essa mobilização social, já foi aprovada na Câmara e ainda está parada no Senado a proposta do fim da escala 6 por 1. E nesse processo também vai ter o teto de gastos, né? A PEC, que foi aprovada em 2016, também teve uma resistência muito forte das instituições de ensino, das universidades, dos institutos federais, contra essa reforma, que congelava, né, os gastos, né, não podia elevar acima da inflação os gastos com a educação, com a saúde, com as despesas sociais por 20 anos. Inclusive, esse ano seria, na PEC do teto, seria a revisão, no ano 2026 seria feita a revisão do teto de gastos. Porém, esse teto ele foi revogado e foi o arcabouço substituir ele. Nós já vamos chegar lá, só terminar o apanhado histórico. E também houve uma tentativa, ainda no governo Temer, né, em 2017, de aprovar uma nova reforma da Previdência. Essa foi derrotada nas ruas, pela mobilização por greve geral. Aí terminou o mandato do Temer, né, esse governo ilegítimo, sem realizar a reforma da Previdência. E aí a gente vai ter, ainda em 2018, vamos ter a eleição, né, do governo Bolsonaro, um governo extremamente autoritário, neoliberal, neofascista, que vai chegar retomando essa ofensiva neoliberal com a reforma da Previdência. A gente também teve resistência, teve luta, teve greve, e a reforma foi realizada, né, a reforma, essa última PEC de 2019, que também traz retrocessos em relação à idade mínima, tempo de serviço, e houve uma tentativa sem êxito de aplicar a reforma similar ao modelo chileno da capitalização. Essa parte foi retirada do projeto. E ainda naquele período se tentou desvincular o piso da educação e da saúde, sem êxito no governo Bolsonaro, e teve também a tentativa da PEC 32, da reforma administrativa, que ataca o nosso regime jurídico único, que ataca a nossa estabilidade. PEC essa derrotada pela nossa mobilização da FASUBRA, do FONASEF, dos nossos sindicatos de base. A gente foi, inclusive, após a pandemia, depois da segunda dose da vacina, fazer mobilizações em Brasília contra essa reforma. E aí, passado 2022, nós temos o governo Lula 3, e também nessa legislatura surge outra proposta de reforma da administrativa, a PEC 38, ali por parte ali do Pedro Paulo, ali, candidato a senador do Rio de Janeiro, que também não teve, até agora não foi votada, isso não é uma vitória da luta, embora o mesmo declare que tentará colocar em votação no final desse ano, após as eleições.
Então a gente tem que ficar muito alerta com isso, a gente está na nossa greve, a gente tem uma acordo, a gente tem uma pauta para cumprir, mas a gente não pode dispersar, se desmobilizar no final desse ano, que pode ser que eles tentem na calada da noite, na madrugada, aprovar a PEC 38. Então é um risco que a gente tem que estar todo mundo alerta, a gente alerta em todos os lugares que a gente vai. Outra coisa, não menos importante, no governo Lula, né, esse governo Lula 3, que se buscou o perfil de reconstrução nacional, muito do discurso, né, de reverter o estrago do governo Bolsonaro. Inclusive, uma das promessas do Lula era de revogar o teto de gasto. E, de fato, esse teto foi revogado, mas, na prática, foi feita uma política substitutiva, que aí entra o tal do arcabouço fiscal. Que ele trabalha numa lógica, não é idêntica, mas muito similar ao teto de gastos, porque o teto proibia o crescimento real acima da inflação. E o arcabouço ele traz um limite de 0,7 a 2,5% no crescimento das despesas sociais. Porém, esse teto ele é baseado no crescimento do PIB. E ele é baseado numa segunda camada de teto, que mesmo que cresça a arrecadação tributária, só pode aplicar em novas despesas 70% do crescimento da receita. Eu arrecado 100 por ano. Eu passei a arrecadar 110. Eu não posso investir o 110. Eu tenho que investir 107. E restrito aos 2,5. Tem que calcular quanto é os 2,5 de 107. Então, acaba tendo uma redução gradual das despesas sociais, dentro da lógica, e o arcabouço não tem data para terminar, diferente lá da emenda do teto do Temer. E esse arcabouço ele cria uma outra contradição, porque ele coloca, né, despesas sociais ali, a dívida continua crescendo, se vocês verem o gráfico da dívida pública, mais de 40% do orçamento da União é dedicado à dívida pública, né, e a educação fica com 3%, a saúde fica com 4%, a assistência social fica com 6%. Para a gente ter uma noção das prioridades dos governos, e isso é uma tendência na última década. Governos bem diferentes mantiveram esse perfil de despesa pública. E a gente teve, não menos importante, dentro da lógica do arcabouço, ele cria uma estrutura que o piso, tanto o piso da saúde e o da educação, que ainda não foram revogados, que a gente conseguiu manter, que esse é um outro risco que nós corremos no próximo período, de tirarem da Constituição o piso da saúde e da educação. Porque o que acontece? O arcabouço ele limita o crescimento de todas as despesas da União em 70%. Só que o piso que está na Constituição diz que a saúde e a educação tem que crescer a 100% da arrecadação. Qual a analogia que o Davi Decache faz, um economista, foi assessor da bancada do PSOL? Eu tenho 2 carros numa estrada, andando a 100 por hora. E mais à frente da estrada tem um caminhão grande, bloqueando as 2 vias, andando a 70 km por hora. A gente tem 3 cenários que podem acontecer nesse exemplo. Cenário número 1, o caminhão dobrar para o lado e deixar os outros carros passarem, ou seja, o arcabouço deixar de ser aplicado, ou ser revogado. Cenário número 2, os outros carros atrás do caminhão desacelerarem para acompanhar o ritmo do caminhão, saírem dos 100 km por hora para 70, ou seja, é um corte no piso da saúde e da educação. E o terceiro cenário, eles manterem a velocidade e colidirem com o caminhão. Ou seja, a despesa da saúde e da educação vai atropelar outras despesas que são aí despesas da União, despesas que eles chamam ali, que é aquelas despesas discricionárias da União. É isso que vai acontecer. Então, para nós, aí, servidores públicos, isso é um tema que nos importa. E não à toa, no Confasubra, alguém foi para o Confasubra de 2023? O pessoal participou do Confasubra? Teve esse debate no Confasubra. Nós tivemos esse debate no Confasubra de 2023. E foi aprovado por ampla maioria a posição da Fazubra contrária ao arcabouço fiscal. O arcabouço foi votado uma semana depois do Confasubra. E, infelizmente, a maioria da direção atual da Fazubra não chamou nenhuma mobilização, não chamou caravana, não chamou nenhuma luta contra esse projeto.
E aí, a gente tem que estar ciente, por mais que tenha partido de um governo, que a maioria de nós seja simpático, vá votar, a gente tem que ter clareza que é um projeto que a curto, médio e longo prazo vai afetar a nossa categoria. Vai afetar as instituições de ensino, vai afetar os estudantes da assistência estudantil, vai afetar também a RCC. Porque todo mundo viu o projeto de lei que trata do RCC que foi aprovado, que prevê a restrição de servidores, já exclui os aposentados, exclui os colegas de estágio probatório, exclui os doutores, e, além de tudo isso, prevê limite de pessoas e limite orçamentário. Não tem nada na carreira PCCETAI, progressão, incentivo à qualificação, que tenha limite de disponibilidade orçamentária, ou seja, é uma carreira que se desenvolve sem a garantia do direito. O direito fica condicionado à disponibilidade orçamentária. Isso é um reflexo do arcabouço fiscal, para impedir que todos os colegas que cumprirem os requisitos atinjam o teto da nossa carreira. É disso que eu estou falando. E é isso que veio no PL, o 6170, agora não me recordo o número, como lei, que inclusive distorce várias pautas nossas, né? Distorceram a jornada flexibilizada, distorceram várias pautas que são diferentes do que prevê o nosso acordo. Então, diante desse cenário, diante do arcabouço fiscal, é importante a gente, principalmente nós que estamos em entidades sindicais, estamos no movimento grevista, a necessidade de ampliar a mobilização, de informar a categoria, de informar a sociedade, que essa é uma luta que não é só nossa. É uma luta de todos e todas em defesa dos direitos sociais. E a lógica da austeridade fiscal, do neoliberalismo, essa lógica, ela é prejudicial para nós servidores, é prejudicial para a população, e digo mais, é prejudicial para o atual governo que pretende se eleger. Porque cada vez que se perde direito, gera ressentimento, abre-se um espaço, inclusive, para os setores reacionários. Houve um projeto que foi derrotado agora em 2025, em que ia se cortar o benefício de prestação continuada para quem tinha Bolsa Família. Quem já ouviu falar de BPC sabe, o BPC é um salário mínimo para pessoas, para famílias com pessoa com deficiência, para idosos sem renda. É disso que está falando. Teve um projeto de lei que queria cortar o acúmulo do Bolsa Família com o BPC. E são pessoas em extremíssima pobreza. E várias mães atípicas foram a Brasília ser recebidas pelos senadores bolsonaristas contra esse projeto. Esse é o risco que a gente corre. A Clara Zetkin falava há mais de 100 anos lá na Alemanha. Em tempos de crise, a burguesia não quer saber do social-democrata da fala mansa. Ela quer resultado, ela quer reforma, ela quer ajuste. E aí eles vão investir nos fascistas. E os trabalhadores ressentidos com esses governos de centro-esquerda que não conquistam direito social e que retrocedem direito social, vão votar nos fascistas, vão votar na extrema-direita, como estão votando nos Estados Unidos, estão votando na Bolívia, estão votando na Venezuela. Na Venezuela não, na Colômbia, que agora ainda não está nem tá indefinida a eleição, tanto do Peru quanto da Colômbia. Né? A gente está vendo um cenário muito polarizado e esses setores reacionários eles se aproveitam da retirada de direitos feita pela centro-esquerda. É isso que está acontecendo. E esse é o risco que nós corremos esse ano, inclusive. À medida que, dependendo como tiver o desfecho da greve, como o governo vai responder, e tem respondido muito mal, inclusive, pode ser que muitos colegas nossos acabem votando na direita. Mesmo quem não está nem participando da greve, entre nós, a gente sabe o que é a direita. Mas muita gente vai acabar fazendo um voto de castigo, um voto de protesto que vai sair pela culatra para todo mundo. É disso que a gente está falando. Então a gente tem essa responsabilidade de manter a mobilização, que é o que vem fundamentado as nossas lutas, as nossas mobilizações ali no sul do Brasil. Vamos tentar construir mais lutas regionais, ampliar os debates dessa greve, os desafios que a gente tem. E a partir dessa política, não é para as pessoas também se desanimarem, cortarem os pulsos, que não interessa, tudo que o governo tem cortado dinheiro da educação, infelizmente é uma verdade. Infelizmente é uma verdade, mas é o sinal da gente ampliar a nossa capacidade de indignação e mobilização. Buscar ações conjuntas com a categoria, com outros sindicatos, com os estudantes, com a comunidade, para ampliar a nossa luta.
que é com mais povo mobilizado que a gente conquista direito, é com mais povo na rua que a gente mantém direitos, né, anteriormente conquistados, né, para evitar os retrocessos. E a gente vai ter que ter isso na cabeça agora, durante a nossa greve, a gente manter a nossa mobilização pelas nossas pautas e nos manter mobilizados, né, depois da eleição, certamente vamos precisar nos manter mobilizados, porque os caras vão querer mexer ou no BPC, ou no piso da educação, ou na reforma administrativa. Uma dessas duas coisas vão querer botar em votação naquele período lá entre novembro, dezembro, vota na madrugada, esse tipo de coisa, né? E a gente tem que estar bem atento e alerta, né? Eu queria também fazer para encerrar, né? Retomar essa crítica aí à direção da Fazubra, ao campo majoritário do CNG, que rejeitou as propostas de caravana, de atos em Brasília, e a gente está buscando os ministros, buscando as autoridades do governo para sermos recebidos e conquistar o nosso acordo de greve. Foi assim que nós conseguimos ser recebidos pelo ministro da Educação, e a gente tem que manter essa dinâmica, né? Que teve em Divinópolis, teve em Vitória da Conquista, teve em outros atos aí, a gente manter essa dinâmica, manter essa pegada, a gente ampliar a consciência, ampliar a mobilização e manter nossos direitos e conquistar novos direitos. Obrigado, pessoal. Estamos à disposição. Obrigada, Ricardo. Esse rico histórico, que a partir de 2016, né, com a emenda, né, constitucional, passa por 2023, com a lei complementar, enfim, e aí você vai fazendo o histórico desse financiamento da educação, né. A gente abre, então, agora, a partir da explanação, né, para perguntas, impressões, já saudando o Comando Local de Greve, Cione, Patrícia Esquivel, a Brena, a Joyce, a Jussara, e a base fica à disposição para perguntas, não é isso, Ricardo? Ou À disposição. impressões. Bom, eu gostaria de agradecer, né, parabenizar pelo conteúdo. É um conteúdo esclarecedor, porque às vezes a gente tem as notícias e elas são soltas, né? Ainda mais se a gente for levar em conta, né, as vias que as notícias chegam para nós, né? Se a gente for pensar na mídia burguesa, né? Então eles colocam informes, números, valores, mas eles não conectam nada, né? Claro que intencionalmente. A fala do Ricardo, ela ajuda a gente a fazer o nexo entre a nossa vida no dia a dia, a nossa luta e a importância que tem da gente debater esse arcabouço. Eu queria quero pedir para o Ricardo, para ele nos ajudar num debate de qual seria a análise necessária que a gente precisa fazer a respeito do movimento ou das ações dentro do movimento sindical que traz um discurso da domesticação do neoliberalismo, né? Isso, pelo menos assim, eu vejo nesse sentido, porque o que a gente chama da luta para hoje, em vários momentos, enquanto eu estava também no Comando Nacional lá em Brasília, eu ouvia outro discurso de que era possível deixar para depois, né? Era possível a gente, por exemplo, aceitar apenas um decreto do RSC da forma como vier, né? E pensar que em 2027 a gente constrói uma nova greve, a gente recompõe novamente as forças e retomar essa luta. Então, a impressão que me dá é que o que para nós que pensamos da necessidade de fazer uma greve contundente, para outras correntes dentro da Fazubra, o discurso é como se houvesse tempo hábil para a gente respirar esse restante de 2026 e 2027 a gente retomar, sabe? A partir de um RC incompleto, a partir de uma progressão ou uma aceleração, quer dizer, por capacitação, que é a pauta não só essa, né, da progressão por aceleração,
dos aposentados, mas, enfim, o que a gente vê é um discurso apaziguador, é um discurso com uma tentativa de conciliar, e é curioso porque assim o termo conciliação faz lembrar que as duas partes abrem mão e elas se aproximam. Então, existe uma conciliação, né? Mas o que dá a ver é que nem isso é possível. Apesar do discurso pregar a conciliação, a gente percebe que até as bases mais próximas do governo não conseguem que o governo se aproxime do movimento dos trabalhadores. Então, assim, quem vai conciliar, como vai conciliar, a gente não sabe, né? Mas eu queria ouvir do Ricardo sobre essa postura, porque, tendo em vista a força do movimento agora que a gente vê no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, é certo que eles passam por situações desse tipo, e eu gostaria que ele falasse para a gente qual é o nível do embate e como fazer essa luta diante de discursos que pensam que vai existir uma conciliação. Eu não sei se Então, vai em blocos, desculpa, é que eu se alguém mais, né? Mas esse seria meu questionamento, desculpa. Olhamos o chat aqui, Adalberto, tem só a sua. Eu tenho assim uma colocação apenas, né? Uma segunda, então, né? Aproveitando, assim, que a gente pudesse pensar, Ricardo, os impactos, né, dessa questão do arcabouço fiscal no jogo da luta grevista, né? O que eles podem usar, né, desse arcabouço, nesse jogo de não atendimento das pautas, né, como o colega Adalberto falou, esse jogo de conciliação que está somente nós conciliando, quer dizer, é parte da luta, que a gente entende ali majoritária, conciliando e não sendo recebidos perante o MGI. Nós estamos agora na Casa Civil também, mas a gente tem aí um jogo, e a partir do impacto social do arcabouço, eu penso que eles vão colocar isso em jogo para não atendimento de progressão, né, da nossa carreira a partir do RSC, enfim. Então, seria quais são os impactos, né, financeiros e sociais para a nossa luta a partir da, do arcabouço, né? Como que eles estão usando e usarão isso? Sabe? então, vou aproveitar os dois comentários, são bem pertinentes, né, Adalberto? Primeiro, eu acho que, pela minha experiência, assim, que a gente tem, faço parte da Chapa 30 na Fazubra, da Unidade para Lutar, né, acompanho o coletivo TLS sindical, a gente tem sempre um acúmulo, né, que a gente busca no movimento sindical trabalhar com o princípio da independência de classe. Independente de partidos e governos que nós possamos ter simpatia ou dissimpatia, a gente tem que defender a classe trabalhadora como um todo e a nossa categoria. Esse é o princípio que a gente tem que trabalhar. Infelizmente, não há uma unanimidade, nem nos nossos sindicatos de base, nem na Fazubra. Vários grupos aí, campo majoritário da Fazubra, adotou o entendimento que a prioridade do movimento sindical é blindar o governo, não lutar pela categoria. Isso é uma contradição em si, porque se o sindicato é a instância de organização da categoria, de mobilização, de conquista de direitos, ela não pode estar regida pela lógica da dependência do governo. Isso cria burocratização, isso desmobiliza. Se for pensar o próprio acordo de 2024, acordo de greve, que passou por várias minutas, inclusive a nossa Assembleia rejeitou esse acordo, fomos votos vencidos nesse debate, nem o acordo que foi defendido pelo campo majoritário da Fazubra está sendo cumprido na íntegra, que já é um acordo rebaixado frente à pauta original da greve de 2024. E por incrível que pareça, as pautas financeiras foram atendidas, por incrível que pareça. E isso tem a ver com outro detalhe, a questão da reestruturação da carreira, da aceleração, os reajustes de 9% e de 5%, isso tudo foi cumprido. O que não teve andamento foi justamente as pautas que têm repercussão na relação de trabalho e na relação de poder dentro das universidades. A questão da democratização, as próprias 30 horas, é uma questão de poder. Do poder de auto-organização dos trabalhadores, de tempo livre. Não é à toa que está tendo o debate da escala 6x1 hoje.
Não é à toa. E esse PL que instituiu o RSC, ele trouxe também a restrição da jornada flexibilizada, que era a brecha que nós tínhamos para fazer as 30 horas. A restrição público-externo, sendo que esse conceito de público-externo pode até ser que se aplique no INSS, no INCRA, no IBAMA e outros órgãos federais, ele até faz sentido. Mas na universidade, que tem um corpo docente, que tem um corpo discente, que tem um corpo de colegas nossos, não faz sentido nenhum essa distinção de público interno e externo, sendo que a nossa lei do PCCTA ela é categórica. Atendemos o atendimento a público é interno e externo. A lei do PCCTA ela é muito clara nisso, né? E aí já se criou esse imbróglio também nessa nova legislação. E aí, então, o arcabouço ele acaba servindo, né, ao governo na lógica de não trazer o reajuste dentro da necessidade real, do encarecimento do custo de vida, nosso salário, como nós não temos database, convenção coletiva, nosso salário fica abaixo, a gente acaba sendo tratado como, tanto como servidor como outras carreiras que têm uma remuneração maior, e a gente tem um ano de não ter a database. E nem naquele outro projeto, né, o PL da negociação coletiva, prevê a database. Ele prevê restrição ao direito de greve, restrição à mobilização, mas não prevê avanço no âmbito da database. Então, é um projeto que, na verdade, ele retrocede nos direitos que a gente tem hoje. E aí a gente tem uma lógica, né, pensando na greve, o governo joga a pauta financeira para cooptar, para desmobilizar, e é um pouco o que o Adalberto trouxe. Porque a lógica neoliberal, como a gente tem agora nos últimos 30 anos, além das reformas, vem todo um discurso do individualismo, da meritocracia. E o neoliberalismo, ele coopta todos os movimentos sociais. A gente vai ter um movimento feminista que é mais classista, que tem uma solidariedade social maior, tem um movimento feminista que é mais individualista, que é mais liberal, que é para as mulheres ricas, patroas. Tem um movimento negro que é mais liberal, mais meritocrático, tem um movimento negro que tem uma visão mais crítica, mais classista. Isso vai ter em todas as áreas, e no movimento sindical isso é mais velho que andar para frente. Isso lá desde o início do século XX, tu tem a cooptação de sindicatos, sindicatos que apoiam os governos, que apoiam os patrões. Desde o início do século XX, a gente tem isso bem nítido. Então, os governos vão trazer, olha, alguma medida que outra, que vai agradar uma parte de uma base e que vai ser suficiente para parte do movimento se retirar de uma greve, por exemplo, que é o que a gente está vendo, muito parecido com o que a gente está observando agora nesse movimento grevista. A gente tem 18 pontos no acordo de greve, o RS tem um impacto financeiro significativo, embora não seja para toda a categoria, talvez se fosse para toda a categoria, incluindo os aposentados, seria uma conquista muito maior. Para nós é muito cara lutar pelos aposentados, é uma parte bem efetiva da nossa base, da base da Fazubra, e a gente está vendo o quanto o governo nos ignora e o próprio campo majoritário da Fazubra opera para desmobilizar, para sabotar. Por isso que está tendo os atos regionais, porque não está tendo ato em Brasília. O Rio de Janeiro organizou, o pessoal de Minas organizou, no Pará organizou, nós organizamos, e a gente tem que manter essa dinâmica desses setores mais críticos, desses setores mais engajados, justamente por essa influência nacional que a gente pode trazer. A gente, através do regional, a gente pode nacionalizar essa greve. Nós tínhamos que chamar um dia de trancar os MGI, todas as sedes do MGI do Brasil. Nós fizemos em Porto Alegre, fizemos em Santa Catarina, nós tínhamos que fazer isso em todo o Brasil, para que o MGI nos receba, de fato, nos receba, de fazer isso uma coisa de forma até sincronizada. Tem várias táticas, tem várias mobilizações a serem feitas. E aí o arcabouço ele traz dentro, está dentro do próprio RC, mediante a disponibilidade orçamentária. Isso é o arcabouço dentro do RC. E não à toa que a minuta passou pela CNSC, passou pelo MEC, passou pelo MGI, não à toa passou na Casa Civil e a gente não sabe o que vai ser. Mesmo a greve estando centrada nessa pauta, é capaz de chegar totalmente diferente do que outras minutas vieram. E isso pode estar dentro de uma lógica de redução de custo, de uma lógica do arcabouço fiscal. E provavelmente estará. Tem mais alguma colocação aqui no chat, Laura, Aline? Não, né? Bom,
Nós continuamos, então, colocando aqui já alguma previsão dessa semana. Nós temos, por exemplo, a luta pela unidade de uma saúde dentro do campus, né? Principalmente a questão da emergência que tivemos, eu relatei lá no CNG, nós tivemos falecimento no campus, nós temos a DICE, nós temos algumas estratégias e táticas de atendimento, alguns processos, políticas, porém não temos a questão da emergência como poderíamos ter, e é necessário, dado o crescimento da universidade do campus. As condições de trabalho das terceirizadas, que perpassam o nosso dia a dia dentro das unidades administrativas e acadêmicas, que no momento se encontram ainda buscando respostas sobre o próprio vale alimentação, né, e também a questão de estarmos, como o Adalberto colocou, esclarecendo o corpo do discente e docente referente à greve técnica administrativa, né, dando os informativos referente às escalas que tivemos das assistentes sociais, as escalas que tivemos dentro da área de saúde, dentro do hospital universitário, e hoje colocamos, então, em evidência a atividade da nossa colega Sheila, que está lá em Brasília, e fez o protocolo da nossa carta Andifes. Nós tínhamos há 1 mês e meio solicitada a reitoria, que prontamente também se colocou a favor de apresentá-la, de protocolar, mas devido à mudança de posse, não foram a Brasília, e como tem uma atividade da CNG com a nossa colega no comando local, ela já fez isso, né, apresentou o protocolo. Já colocando também a novidade, Ricardo, nós temos aqui no Itamaraty, provavelmente, a presença da comitiva presidencial, com a presença do próprio presidente aqui na fronteira. Estamos nos preparando também para fazer presença, para conseguir fazer um ato unificado, potente, e que chegue alguma das nossas vozes, e, se possível, a voz nacional dos tais aí perante a presença do governo aqui na nossa fronteira. Agradecemos a atividade, a disposição, e já passamos, então, para as colocações finais da roda, para a gente começar a preparar a atividade do ato unificado amanhã. Passo a palavra ao Ricardo, para as palavras, Adalberto, sequência Aline, e alguém do comando local, se quiser falar também, fica à disposição, o microfone. Então, agradecer o espaço, né? Uma luta que não é uma luta que é árdua, que não se encerra agora, mas vai encerrar depois dessa greve, né? A luta contra o arcabouço fiscal, contra as políticas neoliberais. Queria só reafirmar, acho, um compromisso, né, com nossos sindicatos, né, de ter independência de classe, de manter a mobilização como método, como estratégia. Inclusive, essa indicação aí de ato regional também é muito importante, a gente conseguir ter uma intervenção, trazer visibilidade para a greve, buscar as autoridades do governo para trazer visibilidade para a nossa luta. Inclusive, o cara do MG que nos recebeu aqui para dizer a greve tem que estar na mídia, tem que aparecer. A gente está vendo um certo bloqueio, e a gente, com certo esforço, tem conseguido pautar nossa greve, trazer visibilidade. Inclusive, revertemos a questão de terceirizados, né? E aí, acho que é importante a gente buscar o Lula, né? Fazer esse esforço, né? Construir esses atos, né? Estamos à disposição para isso, e seguir construindo, né, um projeto, né, tanto para os nossos sindicatos quanto para a FASUBRA, de independência, de combatividade aí necessária para enfrentar esse período e as próximas lutas que surgirão. Sigo à disposição aí, qualquer construção aí, nos vemos aí nos espaços da FASUBRA, nos atos, nas mobilizações, estamos à total disposição, e bom ato para vocês. Nós também estamos com construções aí para as próximas movimentações. Aline, Adalba. Obrigada, Ricardo, pela participação, pelas falas pontuais. Essa questão, né, do arcabouço fiscal, ele acaba atacando, né, toda a categoria do serviço público, principalmente os orçamentos, né, da educação e da saúde,
do país que cada vez estão mais depenados, né? Que a gente convive e vive essa situação dentro aqui da instituição. As informações, pessoal, sobre a questão do ato de quinta, a gente vai repassar para vocês. A gente está fazendo as confirmações, vendo a questão do deslocamento, mas a gente vai passar as informações nos grupos para vocês, para a gente organizar a nossa manifestação lá dentro da visita, né, presidencial, com a entrega dos títulos públicos no Itamaraty, que é o maior assentamento aqui do MS do Brasil, que é na cidade de Ponta Porã. Obrigada, Ricardo, pela sua excelentíssima fala. Espero vê-los em breve em outras atividades. Adalberto? Bom, é só o agradecimento pela participação e a disponibilidade do Ricardo, né? É importante porque a gente acaba fazendo disso também uma cultura, né, de luta, e a gente poder, talvez se não fôssemos trabalhadores, talvez se não fôssemos trabalhadores da universidade, a gente não conheceria o Ricardo, né? Eu sempre penso nesse formato, né? O trabalho é que nos une, vamos dizer assim, porque somos classe trabalhadora. Nós falamos das 30 horas, da importância que isso tem para nós, falamos também sobre a democratização da universidade, sobre a paridade dos votos, né? 30, 30 e 30, ou se não, peso igual para todos que vivem na comunidade acadêmica, que estão dentro da universidade. E é interessante, porque se a gente pensar na paridade dos votos, a gente vai começar a imaginar o quanto uma unidade básica de saúde que atenda os estudantes, os trabalhadores que passam longas horas dentro da universidade, o quanto que essa paridade, essa democratização facilitaria para nós, né, a gente ter uma unidade básica de saúde. Mas se a gente for imaginar que é uma decisão que, por vezes, vai para dentro do conselho universitário, lá é 70, 15, 15. Então, decisões importantes que abranja toda a comunidade acadêmica, ela passa pela democratização das universidades, na hora de escolher, na ocupação dos postos de poder dentro da universidade. Então, o determinismo disso, num viés democrático, né, num viés que todos possam decidir aquilo que é necessário para todos, muda o cenário. O reconhecimento de saberes é a mesma coisa. O que a gente reivindica no RSC original é que a nossa prática que faz a gente constituir saberes e a importância que a gente tem para manter a universidade viva, é isso que deveria ser reconhecido, né? Então, quando se faz um RSC baseado em, primeiro, você ter uma especialização para você chegar até um nível do mestrado. Primeiro, você ter o mestrado para você solicitar um RSC de doutorado. Querendo ou não, a gente volta para dentro da academia, a gente volta a necessitar de uma banca, a gente volta a um retrocesso, né, numa perspectiva que você precisa da categoria dos professores para ser reconhecido o seu saber e ali você fazer o seu requerimento de RSC. E assim, a gente precisa continuar avançando e não perder isso de vista. É óbvio que o assunto arcabouço fiscal que o Ricardo traz, não vai, esse assunto, ele vai explicar o porquê que a gente não consegue avançar em 30 horas, um reconhecimento de saberes, a democratização, porque enquanto houver essa mesma estrutura que a universidade tem hoje, o arcabouço fiscal também se fortalece. Então, a nossa luta, ela vai contra a reforma administrativa e a nossa luta, ela vai a favor da democratização da universidade. E isso é importante a gente ter em vista. A nossa greve,
ela não é infinita, mas ela tem que ter sentido do porquê que a gente está fazendo isso. Se acontece amanhã, por exemplo, o nosso ato unificado com alunos, trabalhadores terceirizados, professores, técnicos administrativos. É em cima desse âmbito da democratização do microfone, para a gente fazer as nossas intervenções, e ouvindo, e haver também um debate, porque também não basta só uma categoria falar, né, do que é o melhor para o UFGD, não é por isso aí que a gente vai evoluir e a gente vai fazer da UFGD um lugar melhor para se trabalhar. Obrigado a todos. Roberto, Ricardo, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas colocações e impressões. Eu espero vê-lo em breve com uma esticada entre Santa Catarina até o Paraná, por ali, que eu acho que aí a gente consegue aproximar as bases, conseguir a viabilidade de um ônibus, talvez, a gente fazer uma grande formação, né, regional, que a gente comece a fortalecer a base e trocas positivas de luta para que a gente possa ter uma Confasubra potente, combativa e, como você falou, independente, lutando pela classe, lutando pela categoria e trazendo benefícios que somem para a nossa vida funcional e familiar e entre nós todos, né? Porque merecemos, porque trabalhamos, porque estamos na universidade pública e somos um dos papéis principais para chegar na sociedade, principalmente a educação pública qualificada e referenciada. Mais uma vez, obrigada por você aceitar o convite, e aí ficamos à disposição também de qualquer informação que tem aqui da nossa regional, da nossa região, no Mato Grosso do Sul, com alguns colegas do Centro-Oeste, para a gente se aproximar cada vez mais. Segue o arroba dele, @souza50, é o Insta dele, quem quiser mais informações, contatos, também temos o contato direto dele, ficamos à disposição, e mais uma vez agradecemos. Sobre amanhã, gente, eu falei da acadêmica, a gente vai estar no estacionamento da FALE, da Faculdade de Letras e Artes, tá bom? Mas se quiser sentar, quem for um jovem ou uma jovem senhora. Ficou um abraço, Vamos, pessoal. então, Bom ato aí, boa luta para não vocês. é? Tamo Um junto. grande abraço. Faltem o grito e qualquer coisa. Tudo de bom, força e luta. Muito obrigada. Então, a gente esclarecendo amanhã a atividade às 9 horas, estacionamento da FALE. Quem tiver afim, traz sua cadeira, vai ter alguma coisa quente, além de café, vamos pensar no chá, alguma coisa bem quentinha, para continuar a luta. E mais tarde a gente tem a torcida, né, conjunta com os alunos e com os professores, também que tem nos chamado ali para ficar no espaço da Adolfo com telão, e vendas de quentão, chocolate quente, salgados, caldos, para a gente ficar juntos aí à tarde, porque a gente também, além de lutar, a gente torce, mas critica também. Então é isso, Brasil. Muito obrigada. Até amanhã de manhã. Levem suas cuias, chimarrão, algo quente também para partilhar, e o café vai estar lá. Tem café no bule e tem luta também. Até amanhã.